Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esse momento de estarmos aqui em Tua presença, nesse encontro, no sábado. Te agradeço, Senhor Deus, por cada um que chegou aqui e aqueles que vão vir, Deus. Peço que o Senhor venha também ajudá-los a entrar, que não tenha problemas com a internet, nem com aparelhos, nem nada, para que juntos venhamos aprender mais de Ti, Senhor. Nos ajude nesta noite a focarmos na Tua palavra, na Tua escritura, através do que o Teu servo escreveu neste livro que juntos vamos a aprender, Deus, como te servir melhor, como ser melhores servos e melhores filhos. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar, quero saber de vocês, mas sem spoiler, né, já avisando, para perguntar como foi a leitura dessa semana. Me digam aí o que vocês acharam, como foi os impactos aí que Timothy Keller passou para vocês. Eu vou deixar para os mais velhos primeiro. Foi boa, assim, interessante. É, sabe, dá pra gente perceber que a gente realmente faz aquilo e se tocar pra não fazer aquilo. Né? Tipo assim, tem que a gente se preocupa muito com o pensamento dos outros sobre nós. A gente não deve fazer isso. Conforme uma incidência não falou ainda, então eu falo. Eu achei mais aplicado a prática. Eu acho que os dois primeiros, a introdução e o primeiro capítulo é mais a apresentação do definição, conceito, essas coisas. Eu achei os dois últimos capítulos mais aplicação. Aí eu gostei bastante. Caso não fale, eu vou iniciar. Então vamos iniciar. Eu vou só recapitular do sábado passado para direcionar, né, para o estudo de hoje. Vou ser bem breve. A gente iniciou começando sobre a base bíblica do livro, que é 1 Coríntios, finalzinho do capítulo 3, início do capítulo 4. Lá ele fala um pouquinho sobre a briga que tinha entre os coríntios sobre liderança, né? Porque uns tinham sido ensinados por Paulo, outro tinha ensinado por Apolo, o outro por Pedro. E por conta disso eles se achavam mais importantes do que os outros porque conheciam certos apóstolos ou ensinadores ou líderes da igreja primitiva. Por conta disso discutiam entre si. E Paulo notou, né, e aí fica bem claro isso na carta, que ele notou que era por conta de orgulho e vanglória. E através disso eles queriam diminuir os outros porque conheciam certas pessoas que eles não conheciam, né, e foram batizados e ensinados por eles. E certo, tá bom. Então, esse é o capítulo um. Essa é a introdução que eu falei agora, que ele inicia colocando essa base pra gente. E o capítulo um ele inicia falando sobre a definição do ego através dessa passagem bíblica. E a parte mais marcante do capítulo é quando ele fala sobre as quatro definições do ego humano, que é vazio, frágil, doloroso e atarefado. Eu não sei se eu falei na ordem, mas são esses aí. Então, por quê? Porque Paulo pega uma palavra, e essa palavra que ele trata de orgulho e autoestima elevada, ele fala como fosse um órgão dilatado. Então, através disso, Timothy Keller, ele pega essas características de um órgão inchado, né? Então, ele trata um pouquinho as partes práticas de cada definição que ele fala sobre o ego humano. E diz, né? Ele já dá uma promessa igual à série, né? Ele no capítulo anterior ele já fala a promessa para o próximo capítulo, que é explicar como Paulo ele consegue uma definição de humildade do evangelho, porque ele diz lá que ele não se importa com o que as pessoas pensam, nem com o que ele pensa, mas com o que Deus pensa, né? Então daí ele já inicia. Vamos ver como Paulo ele começa
a ter esse raciocínio de humildade do Evangelho. Então, e agora que inicia o capítulo 2, né, que é a vida transformada do eu. Então, o versículo base quer dizer, os versículos base para o finalzinho desse capítulo, tanto 2 quanto 3, ele usa os 4 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 Coríntios, que é, eu vou ler em outra versão, tá? Não vai ser na área, mas dá para vocês acompanharem, se você estiver com a Bíblia aberta. Assim, eu e Apolo devemos ser considerados como servos de Cristo, encarregados da realização dos mistérios de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que seja fiel ao seu senhor. E quanto a mim, tenho sido um bom servo? Bem, não me preocupo o que vocês pensam disso, ou que qualquer outra pessoa pense. Na verdade, nem eu julgo a mim mesmo. Minha consciência está limpa, mas mesmo isso não é a prova final. É o Senhor quem me julga. Então, ele já começa falando, ó, gente. E assim, se alguém falar isso hoje em dia, é sinônimo de a pessoa ser orgulhosa. Ele também vai tratar sobre isso aqui. Eu não importo com o que vocês pensam. Mas a partir do momento que eu falo isso, as pessoas já falam. Então eles se importam com o que ele pensa, mas não. Nem se importam nem com quem ele pensa, mas com o que Deus pensa. Então vamos destrinchar esse assunto pelo capítulo 2. Então, mas Paulo já inicia falando sobre o tribunal humano. Ele não busca nos Coríntios nenhum tribunal humano o veredito para que ele sinta que é alguém. Porque o que Timóteo Kelly fala aqui no capítulo 2, que todo ser humano, incluindo Paulo, incluindo até Madonna, que a gente falou no capítulo passado, ele falou que todas as pessoas buscam um veredicto. Ele, ele fala aqui que a gente busca. Deixa eu ver aqui. Aqui. Paulo não. Paulo. É... Eita, agora eu me perdi. Ia por um veredito ou selo de aprovação ilusória, é isso? Também, mas é uma parte que eu perdi mesmo agora. Que ele fala que Paulo. Mas acho que é isso mesmo. Que tanto Paulo quanto Madonna buscam essa realização própria. Mas eu perdi agora. Mas eu acho que essa parte tu leu mesmo. Mas enfim. Então, a gente busca essa realização e o problema é onde nós buscamos essa realização. Né? Madonna buscava onde? Nas pessoas. Então, através das pessoas, através da mídia, através dos fãs, né, serem colorados nos shows, ou as pessoas falam bem dela, ela se sentia bem o suficiente para dizer assim, nossa, eu sou uma pessoa muito ótima, eu sou uma pessoa talentosa, e eu consigo fazer o que eu quero e tudo mais, sentia poderosa, e é isso. Mas no outro dia, quando tudo acabava, ela já se sentia um lixo, vamos dizer assim, né, porque... Boa noite, meu povo. Boa noite, Vitor, vou participar. Porque Tá vendo? ela não sentia mais esse propósito de vida, né? Não sentia mais propósito de ser uma cantora talentosa. Acabava ficando com essa baixa autoestima. Então, ainda fala um pouquinho como Paulo, ele pega esse tribunal, né, no que ele inicia, e fala como ele consegue, ainda fala para frente como ele consegue chegar a um estágio que não se importa com a opinião dos outros. Mas normalmente hoje, né, como a gente vai falar sobre isso, o que é que as pessoas falam? Não, você não precisa se importar com os outros não, né? Você não precisa, porque assim você vai ficar realmente se sentindo baixo, porque você vai sempre querer se comparar com outras pessoas. Que é que as pessoas falam? Olhe para você mesmo, sinta seu coração e aquilo que você quer ser, seja, né? É aquele sinônimo de autoaceitação, né? Vamos ser sempre ser aquilo que a gente quer. Ah, eu sou poderoso, eu consigo e tudo mais. Não importa o que as pessoas falam de mim. E isso acaba agindo com orgulho, que é aquilo que Timóteo quer falar mais pra frente. Mas, Paulo, aí como é que é o remédio para autoestima, para baixa autoestima hoje em dia? É a autoestima elevada, né? Como a gente falou no início lá do capítulo 1, né? Quando ele tratou sobre o bullying, né? O bullying antigamente era porque a pessoa tinha uma autoestima elevada. Aí hoje em dia é porque ela tem autoestima baixa. E como vai terminar essa baixa autoestima? Elevando-a novamente. Então, a partir do momento que a pessoa se acha superior, então aí ela tá bem. Não, então aí, ó, chegou no patamar, não se importa com ninguém, seja superior e faça acontecer.
Então, essa é a ideia de hoje em dia. Só que Paulo, ao tratar sobre não se importar com a opinião dos coríntios, ele não fala que ele tem que seguir as suas ideias. Né? Paulo falaria que isso é uma armadilha, porque o nosso coração, como a Bíblia fala claramente, é um coração enganoso. Então, a partir do momento que eu olho para minhas ideias e vejo aquilo como algo a seguir, eu estou caindo em outra armadilha, que é seguir meu coração. Né? E o ego, como é que o nosso ego tá? Tá vazio, né? Ele tá inchado, tá dolorido. E quando eu pego isso como base, quando eu não coloco Deus no lugar de qualquer outra coisa dentro do vazio do meu ego, eu acabo caindo. Então, se eu coloco a opinião das pessoas, eu acabo caindo. Se eu coloco a minha opinião, eu também vou acabar caindo. Então, para onde a gente vai? Né? Para onde a gente vai? Então, isso que é falado aqui no capítulo 2 é algo que normalmente não é falado hoje em dia. Né? Normalmente não é falado e nem comentado para as pessoas que se sentem. Ah, me distraí. Para as pessoas que, dificilmente dentro da igreja, né? Normalmente a gente não conversa sobre essas coisas, como a pessoa pode agir fora da igreja, né? Como a pessoa pode agir no externo, no culto da vida, que o pastor normalmente comenta muito, né? Sobre isso na igreja, né? O nosso culto da vida, nossa parte maior do culto é fora da igreja. Então, como a gente vai conseguir agir em relação à opinião das pessoas, em relação à nossa própria opinião, se a gente não é ensinado sobre isso? Então, vamos continuar. Então, Paulo fala, continuando sobre o capítulo, lembrando que vocês podem também abrir o microfone e falar na hora que vocês quiserem. Ele continua falando que a consciência dele está limpa, mas só que nem isso torna ele justo. Então, nossa consciência sendo limpa não nos faz justos. Ele trata até aqui um caso bem extremo, né? Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. Né? Às vezes, quando fazemos coisas que achamos que é o certo, mas possivelmente não é moralmente ou eticamente correto. Por quê? Porque nós seguimos as nossas próprias intenções e acabamos fazendo coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Né? E Paulo fala que nem a consciência limpa dele, se ele tivesse consciência limpa, isso resultaria em uma inocência da parte dele mesmo. E vamos continuar. Então, elevar a autoestima. Eu vou fazer a citação de uma frase dele. Elevar a autoestima, vivendo de acordo com nossos critérios ou com os critérios alheios, parece uma solução espetacular, mas não é o suficiente nem pode ser. Né? Quando começamos a fazer essas coisas de seguir outras pessoas, quando seguir outras pessoas, tiramos nossa responsabilidade das nossas ações. E como seguimos a nós mesmos, fazemos coisas que não convém fazer, mesmo achando certo, mesmo tendo consciência limpa fazendo aquilo. Mas perante Deus é errado. Mas mesmo assim é uma solução, entre aspas, muito boa. Assim como era falar no capítulo 1, quando a gente falou assim, só é levar a autoestima das pessoas que é tudo certo. A mesma coisa é essa. Assim como nós colocamos critérios nos outros, ajuda muito a gente a não pensar muito sobre nossas ações. E isso é muito palpável hoje em dia, que a irmã Sônia falou semana passada sobre a área da moda. Normalmente a gente segue os artistas, os famosos, pelo que ele veste, pelo o corte de cabelo, pelas roupas. E isso faz com que a nossa identidade ela fique baseada na identidade de outras pessoas. Isso é basear o critério das outras pessoas. E se você não seguir esses passos que está sendo seguido pela massa, você é uma pessoa excluída. Né? Você é uma pessoa excluída. E aí o que acontece com essas pessoas excluídas? Não, aí já fala, né? Já é outro caso. Não siga a sua opinião, siga o que você quer. Né? A pessoa acaba se aceitando. E também está sendo palpável hoje, como foi falado também semana passada. Eu vou passar para tu, Val. No caso da autoaceitação, né? De eu ter um corpo ou ter um jeito diferente como a sociedade tem. E isso também é um perigo, porque eu acabo querendo mostrar a minha autoaceitação, mas me baseando em mim mesmo. E isso também é um problema. Assim como basear outras pessoas é um problema, basear em mim mesmo é um problema muito grande. A gente vai ver mais pra frente por quê. Pode falar, Bárbara. Aí a gente vê quando se preocupa muito com a opinião dos de fora, é uma idolatria do outro, né? E quando a gente se preocupa muito em buscar
eu vou buscar a minha opinião, os meus padrões morais, as minhas regras. É uma idolatria do eu, do ego. Então, de qualquer forma, sempre vai ser uma idolatria. E a idolatria justamente começa no próprio coração, mesmo quando se busca as regras externas, né? O ser humano sempre quer algo transcendente, então ele vai buscar o outro. E muitas vezes ele desvia o caminho que era para Deus, vai buscar para o outro. E agora, hoje em dia, como o Felipe falou, é procurar o seu caminho, o autoconhecimento. Você tem que criar suas próprias regras. Você tem que precisar se preocupar com os outros. Você precisa se preocupar com o que você pensa e muitas vezes não, quase sempre não está tão assim, né? Correto. Desculpa, gente. Pode falar, presbítero. Novamente, boa noite a todos, né? A questão, Felipe, sobre esse capítulo 2, já faz um tempinho que eu li o livro, mas eu sublinhei alguns trechos dele. Eu entendo o seguinte, que quando você vai, por exemplo, para a área da estética, e você vê pessoas que mergulham em uma obesidade ou coisas do tipo, né, com a ideia que a cultura de hoje tenta passar, que você não deve se importar com a opinião alheia, porque o que importa é você se sentir bem. Inclusive, nesse capítulo, salvo erro, ele vai dar um exemplo como o exemplo de Hitler, que é o capítulo 2, não é isso? Ele diz assim, Hitler talvez tivesse a consciência limpa, mas isso não significa que ele era inocente. Então, na verdade, quando você observa a questões de estética, de saúde, você vê que existem normas, existe um sentido para que você faça uma dieta, para que você se cuide por uma questão de saúde, né? Diferente do que esse pessoal tenta defender, tentando relativizar a verdade e tudo mais, a beleza ela é algo consistente, né? Inclusive, quando você vê ali os primeiros capítulos de Gênesis na criação, talvez a melhor tradução ali, quando e viu Deus que era bom, né? Os estudiosos vão afirmar que a melhor tradução é e viu Deus que era de fato belo, tudo aquilo que ele havia feito. Então, quando a gente parte para essa questão do ego, como eu devo me portar moralmente, como eu devo me apresentar diante dos outros, na verdade, o ponto que interessa não é o que o outro pensa a respeito de mim, nem o que eu mesmo penso a respeito de mim. O ponto que define o paradigma, o ponto central, que deve ser o guia das nossas ações, da nossa vida, é o que a palavra de Deus ela aponta como sendo o alvo da minha vida, das minhas ações. Então, o autor, né, o Tim Keller, ele vai enfatizar isso, né, posteriormente, que às vezes você abre mão até da sua liberdade cristã, né, o MacArthur vai falar isso. Você abre liberdade da sua abrir mão da sua liberdade cristã em prol do outro. Então, essa questão que define o que é correto, como eu devo me apresentar, o que eu devo ser, ela nem está em mim, nem está no outro. Ela está em Cristo, está na palavra de Deus. Exatamente, exatamente. E o engraçado é que eu vou ler uma parte aqui, uma citação, que é onde Paulo busca a sua identidade. Quando ele falou aqui, identidade, que ele está falando identidade de ser servo de Cristo, como ele falou lá no início do capítulo 4. Ser de Cristo, ser fiel a ele. Vemos assim que Paulo não busca a sua identidade nos cristãos de Corinto, mas não espera que eles lhe deem o veredicto de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido da sua identidade. Também não o busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha,
Agora começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Pode falar. Na página 30, por exemplo, tem uma outra citação que eu sublinhei também, outra citação dele, que é muito interessante. Ele diz assim: elevar a autoestima vivendo de acordo com os nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, mas não é o suficiente, nem pode ser. Não consigo viver segundo os critérios de meus pais e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os seus padrões e isso me faz sentir péssimo. Não consigo viver segundo os critérios da sociedade e isso me faz sentir péssimo. Talvez seja melhor estabelecer meus próprios padrões, mas também não consigo viver de acordo com eles, a não ser que sejam demasiadamente frouxos. Padrões frouxos respondem à nossa questão de jeito nenhum. Por quê? Porque sempre é um padrão elevado para aquilo que nós conseguimos fazer. Né? E isso em todo o tempo. A gente não consegue chegar. Eita, a Bárbara levantou a mão, nem vi. Mas deixa eu terminar aqui rapidinho. É, é, São padrões elevados, tanto da sociedade quanto de nós mesmos. A gente sempre vai colocar a meta, igual a dona Dilma, a meta, e quando chegar nela, sempre vai dobrar essa meta. Né? Então a gente nunca vai chegar a um padrão que a gente sinta satisfeito. Aí de novo volta ao exemplo de Madonna. Ela é uma excelente cantora em relação ao talento que ela tem. Segundo o Timothy Kelly fala, né? Porque eu nunca ouvi ela cantando nunca, mas segundo ele falando, ela é talentosa. Então, ela é um nível de cantora elevado. E se ela fosse olhar para isso, ela seria satisfeita. Só que não, ela não se sente satisfeita. E isso que é a parte intrigante do nosso ego. Ele não fica satisfeito quando não colocamos Deus como no lugar, né, do vazio. Pode falar, Bárbara. Na verdade, era o pastor, viu? Então você vai para o conselho. Não problema não, filho. Não problema não. Dialogando aí com duas falas, né? Uma foi de Bárbara e a outra do presbítero. E a questão que Bárbara levantou é o teu cuidado para não cultuar o seu próprio ego, né? Isso é interessante. E vai dialogar com o que o meu irmão também colocou, o presbítero, nessa questão da estética. Essa analogia, essa metáfora é muito interessante, até porque existe aquele cálculo da massa, né? Então, da massa muscular, se eu estiver acima dela, isso é prejudicial. Então, eu não posso medir a mim mesmo, né? E o que eu queria colocar era o seguinte, era o exemplo da parábola. Eu acredito que a gente falou dela no sábado passado, eu não recordo, ou se foi no estudo da igreja. Essa questão dos padrões e essa questão de cultuar o próprio ego. Lembram do fariseu que subiu e na sua oração Jesus disse que ele orava de si para si, né? Exatamente essa questão. Ele tinha essa consciência limpa. Ele chega e diz assim: eu não sou como os demais pecadores. É o culto ao seu próprio ego. Entende? Olha, Senhor, eu sou bom, não sou como os demais. Enquanto que o outro, essa questão de conhecer seu limite, como Paulo disse, não é o julgamento dos outros, não é o meu próprio julgamento, que a gente pode ver aí na questão do homem, né? Eu não sou como os demais. Mas aí Paulo coloca o tribunal de Cristo, né? Então, a consciência de que somos pecadores e que devemos depender inteiramente do Senhor e dos padrões do Senhor. E é interessante quando os irmãos colocam essa questão do padrão que o presbítero desenvolveu, que aparece no texto. Os padrões dos outros, dos meus avós, etc., minha família, eu não consigo cumprir, aí fico frustrado. Os pais, os ancestrais, aí avós, pais, etc. Aí eu estou ampliando, né? E também, ao mesmo tempo, os meus padrões. Quando o camarada coloca um padrão, sem ser esses frouxos que ele também fez essa ressalva, a gente não consegue cumprir. Mas os padrões de Deus também não são, como é que eu posso dizer, frouxos, mas são justos. Mas aí é que está. Como é que a gente consegue se satisfazer? A dependência totalmente de Deus, entende? E essa questão do ego transformado, o auxílio do Espírito Santo, o reconhecimento de que sem Jesus, como disse o próprio Senhor, nada podemos fazer.
Então, é interessante dialogar com essas questões que os irmãos colocaram, junto com o livro, e lembrar desse homem. Tem muitos crentes que, às vezes, se acham um super-homem, né? Eu não sou como os demais, se sente até um pouco superior. Aí volta essa questão que você falou do ego ainda não transformado. Mas eu estou dentro da igreja, eu estou vivendo, sim, meu irmão, mas o problema não é esse. O problema é que tu estás inflado e se achando melhor do que os demais irmãos, como se você não dependesse exclusivamente da graça, da obra de Cristo, da graça de Deus, da obra de Cristo. Era isso que eu queria estar colocando para os irmãos. Realmente, meia hora. Eu posso falar, Felipe, dá licença. Chegou a terceira idade, a terceira idade vai falar agora, viu? É interessante isso, porque muitas vezes a gente, o ser humano em si, o ego dele cresce, infla, né, como diz, até quando Deus faz um milagre na nossa vida, né? Aí a gente fica dizendo, olha, vai contar a bênção, aí dá o testemunho, e dá testemunho em vários lugares, mas é como se dissesse assim, olha, eu sou especial porque Deus, eles não dizem isso, muitas vezes, mas às vezes é como se dissesse assim, eu sou especial, por isso que Deus fez isso na minha vida. Eu fui uma vez para um culto e um falou lá da frente, eu tenho a marca de Cristo, o outro atrás também, eu também tenho a marca de Cristo, porque um tinha levado um tiro e não tinha morrido, está lá a marca do tiro. O outro fez uma cirurgia, mas não morreu, aqui é a marca de Cristo. E assim, era como se não tivesse que tivesse evidência, não fosse um milagre, mas fosse porque eu fui usada por Deus, Deus fez isso em mim, então eu sou diferenciada, eu tenho a marca de Cristo. Quem não passou por uma determinada situação não tem marca de Cristo. Então você veja, até nisso, quando Deus faz um milagre, o ego da gente sobe e acha que a gente é que é especial, que esse milagre aconteceu na gente porque nós somos especiais. Isso fica tão evidente, Felipe, essa questão de que a resposta em si, ela não se encontra nem em nós, nem no outro, e se você ler lá em Romanos 2, por exemplo, 14 e 15, Paulo falando, definindo todos os homens, né, como estando debaixo do pecado e estando igualmente em situação de perdição, necessitando da graça divina, ele fala assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, a gente tem esse senso moral que é externo a nós, que foi transmitido a nós por Deus, pelo Criador, e tanto prova que nada vem de nós propriamente dito. Então, a gente não tem por que se orgulhar de nenhum ato, ou seja, não é de fato nem o outro, nem eu, mas até aqueles que são ímpios, se eles têm algum resquício de moralidade, se eles conseguem evidenciar uma moralidade, que aí a gente entende que é a graça comum de Deus, então isso também é prova de Deus agindo no homem. Sempre vem de Deus, sempre o paradigma é Deus, é a lei, é o caráter de Deus. Então, o que importa de fato não é o que eu penso, nem o que o fulano pensa, mas aquilo que a palavra de Deus, ou até mesmo esse senso que Deus coloca no nosso coração, esse senso moral, ele apresenta como testemunho de quem Deus é. Né? Então, vamos dizer assim, que o nosso ego ele deve estar centrado em Deus. Né? É interessante porque as pessoas às vezes são tão apegadas às suas experiências que elas preferem colocar em questão
a veracidade da palavra de Deus, aquilo que o texto fala abertamente, muito claro, ao questionar a sua própria experiência, né? Recentemente, essa semana, eu estava conversando com um colega, né, no trabalho, e ele falando a respeito de uma experiência, né, uma experiência particular. Aí eu disse, mas segundo a palavra de Deus, isso não procede, né? Está em contradição. Não, varão, mas a fala dele, né? Não, varão, mas é experiência, porque você não tem experiência, né? Então, aí eu perguntei a ele, então vamos fazer o seguinte, o que evidencia ou quem que dá chancela ao outro? A palavra de Deus, ela chancela a minha experiência ou o inverso? Né? Porque o próprio Moisés, né, ao falar sobre como se deveria encontrar ou ter certeza de que um profeta era verdadeiro profeta, ele apontava que mesmo que o profeta falasse, né, fizesse uma predição e fosse cumprida, as pessoas não deveriam segui-lo até que fosse provado que as palavras dele estavam em consonância com a palavra revelada. Né? Então, as pessoas, de fato, preferem apegar-se à sua própria experiência. É o apego ao ego. Né? Aí vem com aquela história de, não, porque eu tenho experiência com Deus, que é o que a irmã disse agora, né? Eu levei um tiro, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Então, as experiências tornam-se evidência da palavra, e não o contrário. Isso aí é um fato. E pegando o gancho do que o senhor falou, e eu até anotei aqui porque eu achei muito interessante, porque eu só notei quando eu li agora, que é... Cadê? Deixa eu ver aqui. Devemos alimentar o nosso ego, mas com o alimento que irá deixá-lo saciado. Quanta vez a gente já ouviu falar, né, que não alimente seu ego, não alimente seu ego, mas é totalmente contrário. Temos que alimentar o nosso ego, porque o problema que a gente falou no capítulo 1, eu vou passar para Bárbara, só para dar um intermediário aqui. É, o problema do capítulo 1 foi que era o quê? Porque ou a gente não alimentava o nosso ego, ou alimentava ele de forma errada, né? Ou porque o ego é vazio, aí fica querendo sempre atenção, ou a gente alimenta de forma errada, como critério de outras pessoas, usar o critério de outras pessoas para a gente conseguir satisfazer, só que a gente não consegue satisfazer. Então, como a gente consegue satisfazer? Como Paulo fala, a gente precisa saciar o nosso ego colocando o julgamento de Deus, né, sobre nós. O julgamento dele, o critério dele, a opinião dele sobre nós. Então, só assim vamos saciar, vamos alimentar ao ponto de deixar ele saciado. Por quê? Porque ele vai ser como qualquer outro membro do nosso corpo, né? Vai ser como os dedos dos nossos pés, onde ele não vai chamar atenção, vai fazer o trabalho dele e vai ficar lá tranquilo. E só assim vamos saciar o nosso ego. Então, ele precisa realmente, não ser alimentado, precisamos alimentar o nosso ego, mas com o alimento das escrituras, o alimento correto. Agora pode falar. Como o irmão falou, e o livro também traz isso, as pessoas procuram seguir os padrões ou formar padrões próprios, né? E isso termina relativizando, trazendo um relativismo para a vida, e muitos cristãos vão trazer isso. Por quê? Não vai existir verdade absoluta. Se eu crio os meus próprios padrões, eu vou ter a minha verdade. Se eu sigo o padrão de outra pessoa, vai ser a verdade dela. E não existe mais uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Como é que eu vou encher o meu ego corretamente com a palavra do Senhor, se eu acredito que eu tenho que fazer minhas próprias regras para eu seguir e assim deixar o meu ego legal? Entende? Então, infelizmente, hoje em dia, a filosofia não existe verdade absoluta. Todo mundo tem a sua verdade, porque eu tenho o meu egozinho aqui, eu posso seguir os meus que eu criar ou o do outro. E a gente esquece que existe sim uma verdade absoluta, existe sim padrões morais absolutos maiores do que nós, que foram estabelecidos pelo Criador. E é justamente a sua palavra, né? Eu acho que o pastor quer falar. Desculpa, porque aqui tem várias pessoas sem uma chamada só. Pode falar. Não, já terminei. Uhum. Que essa questão que o irmão também falou de alimentar o ego, está na própria lei. E Jesus usou as palavras de Moisés quando Deus falou para Moisés o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas viverá o homem, mas o homem viverá, ou viverá o homem de toda a palavra que procede da boca do Senhor.
Então, essa é a questão do alimentar-se, né? Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, que não deixa de ser alimentar o ego, preencher o ego, mas preencher com a revelação de Deus. Aí eu achei interessante quando Bárbara colocou essa questão de verdades absolutas e verdades relativas. Para o mundo, todas as verdades são relativas. É a verdade de alguém, é a verdade de A, a verdade de B, é a verdade de uma geração. Mas essa questão de relativismo não pode ser levado para a palavra de Deus. A palavra de Deus são verdades absolutas. E outra, são verdades universais, que aí entra outra briga, né? E aí, para contribuir, para mostrar como eu me alimento, e que é incrível, né? Quanto mais eu me alimento, mais eu me sinto impotente, pequeno, incapaz e dependente. E aí eu queria só trazer o texto de Davi no Salmo 139. Então, aquele salmo ali explica bastante coisa. Davi, se alimentando da palavra de Deus, da presença do Senhor, ele vai ver que ele é nascido em pecado foi concebido, entende? O seu pecado é tamanho que ele não tem como se libertar dele, e aí ele vai buscar em Deus e na presença do Senhor esse refúgio. Então é muito interessante isso. Eu não vou acrescentar mais não, para não demorar muito na minha fala e deixar os irmãos falarem um pouquinho mais. Mas só chamando a atenção ainda para um fato sobre isso, é a própria questão que foi colocado também, né? Os nossos padrões que não servem. E a própria lei gravada, a gente chama os atributos comunicáveis de Deus, né? Essa questão da moralidade é um atributo de Deus que foi, não só ele, né? Mas tem outros, mas que foi comunicado a nós, por estar gravado. O que é que acontece? Nós, homens, não conseguimos atingir esse padrão de Deus sem o auxílio de Cristo. E essa é a questão. Se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de Cristo. Porque Jesus disse que o pão, que é a palavra, não foi o maná no deserto, mas ele mesmo, que ele é a palavra viva, a palavra encarnada, ele mesmo é quem nos alimenta, e nós devemos nos alimentar dele, nos nutrirmos dele. E aí eu gostaria só de encerrar, lembrando que diz Isaías, que as nossas melhores obras de justiça não passam de trapo de imundícia. Então não servem, nem para nos justificar, nem para melhorar o nosso ego, etc. E aí a gente volta para o Salmo e a gente vê o refúgio no Senhor, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, concede-me o gozo da salvação. E aí, outras questões que Davi coloca no Salmo 51. Mas eu vou parar por aqui. Pode falar, Prefeito. Felipe, tu sabe que eu sou falastrão, né? Eu lembrei agora de uma outra coisa. Se você abrir a Bíblia lá em Efésios 5, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai falar assim: aí não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui está desenvolvendo um argumento para que, lógico, tem toda uma questão cultural, um ambiente histórico, né? Aqui ele não está falando propriamente contra o vinho, mas dos resultados da embriaguez, né? Ali em Éfeso havia um festival que era uma homenagem a Baco, o deus do vinho, e dizem alguns historiadores que nessa época, né, as pessoas bebiam tanto que os cães no meio da rua tinham mais pudor. Então, Paulo está contrapondo aqui o ser cheio do Espírito, uma pessoa que tem domínio sobre sua mente e suas ações, e uma pessoa que está embriagada sob o domínio do álcool e que não tem domínio nem sobre suas ações, nem sobre sua mente. Né? E o interessante é que Paulo ele vai falar o seguinte, que aquele que é cheio do Espírito Santo, e a gente está falando aqui de encher o ego, né? O encher o eu,
E aquele que é cheio do Espírito Santo, né, aquele que procura, a ideia aqui não é de que a pessoa, ela, a ideia é de que ela se sujeita ao enchimento do Espírito Santo. É um copo embaixo de uma torneira, e essa torneira está transbordando esse copo com água. Então, não é o copo quem derrama água sobre si mesmo, mas ele é um recipiente preparado, aguardando que esse líquido seja derramado dentro dele e transborda. E é engraçado porque Paulo diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida, ele é sujeito, de sujeição, ele se sujeita ao outro, vive uma vida de comunhão. Tanto que no verso 21 ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele vai desenvolver o argumento. Muitas vezes as pessoas param aqui no 21, encerram a perícope aqui. Mas eu enxergo aqui uma continuidade a partir do 22. Aí ele vai falar da relação entre a mulher e o esposo, entre o esposo e a mulher, entre os filhos e os pais, entre os pais e os filhos, e o trabalhador, o seu senhor, e por aí vai. Tá? Então, ao contrário do que as pessoas pensam, ter o ego cheio, quando você tem o ego cheio de Deus, né, da palavra de Deus, você torna-se mais humilde, porque você compartilha, você se sujeita ao seu irmão, você honra o seu irmão. Então, a tendência é que haja aqui uma relação, né, uma relação entre as pessoas de paz, de comunhão, enquanto que o ego cheio de qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, que não seja o Espírito Santo de Deus, ela vai trazer o quê? Ela vai fazer com que a pessoa se eleve, ou pelo menos pense que é elevada em relação aos outros, o que não acontece com o enchimento do Espírito Santo de Deus. Então, assim, gira em torno disso que a gente está falando, de encher-se, deixar com que o ego seja cheio. Mas cheio de quem? Cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus. Quando a gente fala dos meios de graça, né, do paradigma para a nossa vida, que é de fato a palavra de Deus. Pode falar, pastor. Porque você está interessante, né? As falas se complementam. E quando o irmão colocou isso, eu lembrei muito do que a gente está estudando em Colossenses no capítulo 3 e o capítulo 4, lembra? Em Efésio, Paulo fala do Espírito, mas em Colossenses, na mesma sequência que o presbítero colocou, Paulo coloca: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Entende? E aí ele vai desencadear todo o processo que o irmão colocou. Inclusive lá, eu falei dessa questão dos irmãos, não é só o pastor que aconselha e que instrui, não é o sacerdócio universal. Então, Paulo aplica, depois desse texto de abundantemente, habitar abundantemente em nós, ou seja, transbordar, essa questão de encher o ego da palavra de Deus e chegar a transbordar, Paulo diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E aí vem a sequência que meu irmão acabou de narrar. Tanto o homem cheio do Espírito, quanto o homem cheio da palavra. Agora, eu quero puxar aqui um pouquinho, acho que foi o presbítero que falou sobre isso. Eu prefiro quando esse homem está cheio da palavra, porque virar o Espírito, entende? Do que, por favor, me entendam, viu? Agora eu faço igual a Jesus, quem me escuta, né, quem me ouve, entenda. Do que cheio do Espírito e querer, através de experiências espirituais, como foi dito, né, interpretar as Escrituras. Aí, meu irmão, é um erro fatal. Então, as minhas experiências têm que ser explicadas à luz das Escrituras, e jamais as Escrituras à luz da minha experiência, ou da minha espiritualidade. Aí eu estou colocando só essa sequência aí, porque tem muita gente aí se dizendo cheio do Espírito, né? E aí eu não estou querendo também reprovar os meus outros irmãos, mas tem muitos que extrapolam e querem dizer, como foi dito ao meu irmão, a minha experiência, o mais espiritual, eu falo línguas. Selado. Eu sou selado, como se eu também não fosse, mas eu falo línguas. Então, olha, e o espírito aí está me dizendo isso, então sinto muito, viu? Aí é testar os espíritos, como disse meu irmão, viu?
Vamos voltar aqui só um pouquinho. Quando eu falei sobre a parte do ego saciado de Paulo, é que ele começa a tratar o termo de humildade, né, que Timothy Keller começa a tratar o termo humildade, né? Mesmo que ele fala que o termo humildade hoje em dia não é o que a gente espera que Paulo está falando aqui. Porque hoje em dia é o quê? O pessoa humilde é a pessoa que, coitadinha, né? Que tá sempre lá, cabisbaixa, eu sou um nada, né? Tá lá. Então, não é esse tipo de humildade que Timothy Keller trata aqui nesse livro e que Paulo também trata em 1 Coríntios. Que é, e ele não, que é o quê? Tudo que Paulo faz ou deixa de fazer, ele não olha para si mesmo, né? E tem uma frase aqui legal, é quando ele faz algo certo ou errado, não mais relaciona o fato a si mesmo. Ele não olha mais para si. Aí ele faz a citação de C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples de novo. Eu acho que ele gosta muito de C.S. Lewis, porque já 2 vezes que ele cita ele aqui, que ele trata sobre uma pessoa humilde. Aí eu vou ler para você entender melhor. Depois que encontramos a pessoa verdadeiramente humilde, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde. Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é quanto uma pessoa se interessa por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Então a gente começa a olhar o externo. Eu gosto muito da parte de a gente pensar como um corpo. A partir do momento que a gente começa a pensar em nós como igreja, um corpo, e que tudo que a gente fizer vai ser diretamente para outra pessoa, para o corpo, então eu penso, ó, o que eu vou agir é para pensar na igreja local. O que eu vou agir é para pensar no corpo de Cristo, é para pensar na sua glorificação. Então, eu não olho mais para mim. Tipo, será que eu fazendo isso vai ser melhor ou não? Será que eu vou ser uma pessoa boa? Como é que as pessoas vão me olhar? Né? Será que vai aumentar meu currículo? Ou as pessoas vão me tratar como pessoa boa? Não. Eu vou fazer isso porque vai ajudar o todo. Né? Eu vou olhar para a minha irmã, vou olhar para o meu irmão e dizer assim, eu estou fazendo isso por ela, estou fazendo isso por ele, estou fazendo isso por nós, né? E não a mim mesmo. Então, a pessoa humilde é assim, ela não olha mais para si. Ela não se trata, ela não pega os critérios e coloca para ela para ver se está superior ou inferior a alguma coisa, ou se ela está sendo boa ou não. Ela está olhando para a Escritura, se debruçando nela, dizendo assim: eu estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para a glorificação a Cristo, não estou fazendo para mim mesmo, não estou fazendo para as pessoas me olharem e dizerem que eu sou uma pessoa boa. Que foi um exemplo que eu usei da máfia dos mendigos, né, do livro do Iago, que muitas pessoas iam ajudar os mendigos e forçavam as pessoas a comer ainda. Tipo, eu não quero comer. Não, você vai, não sei o quê. Depois, aí, tipo, não é para ajudar a pessoa. A ideia não é ajudar. A ideia é dizer assim, não, eu quero ser uma pessoa boa. Aí eu para mim, eu estou fazendo uma coisa boa, então eu me sinto uma pessoa boa. E as pessoas ao meu redor estão me olhando fazendo uma boa ação. Então, para elas também eu sou uma pessoa boa. Então, essa pessoa não é nada humilde. A partir do momento que eu me acho superior, estou olhando para mim mesmo, não sou humilde. E a partir do momento que eu me acho inferior e também estou olhando para mim mesmo, eu também não sou humilde. Humilde é a pessoa que olha externo a si. E isso é que Paulo fala aqui. Essa humildade que tanto Lewis quanto Timothy Keller quanto Paulo trata é a humildade que é o externo a mim mesmo. Eu não me preocupo mais comigo, ao ponto de eu ficar querendo isso, o autoesquecimento. Obrigado, estava tentando lembrar essa palavra. E eu escrevi aqui e esqueci de ler. O autoesquecimento. Eu não me. Tipo, não é tipo me negligenciar, eu dizer, não me importo mais comigo, não vou mais cuidar de mim, não é isso. Né? É não ficar querendo que minhas ações, ou sejam boas, sejam mais assim, que eu olhe para as pessoas e veja o julgamento delas sobre mim, ou que eu olhe para mim mesmo e veja o julgamento delas sobre mim, que no capítulo 3 vai ver a prática, né, de como isso acontece. Mas é isso, eu não me importo nem com a opinião das pessoas, nem com a minha opinião sobre as minhas ações. Eu não quero ser superior nem inferior de acordo com os meus critérios, nem com os critérios das pessoas, mas com os critérios das Escrituras. E isso é uma pessoa humilde. Essa é a humildade do Evangelho apresentada aqui no capítulo 2. Pode falar, presbítero. Eu ia falar uma coisa só, mas agora tu tocou no outro assunto, eu vou falar duas coisas rapidinho.
Vou desenvolver. Primeiro, a fala do pastor ela é muito oportuna, porque esse texto, por exemplo, de Efésios 5, ele fala de ser cheio do Espírito Santo, e assim como o pastor falou, um texto paralelo, como a palavra ser cheio da palavra de Deus, e ele não fala, Paulo não está falando aqui de alguém que é cheio do Espírito Santo e vai sair enlouquecendo, rodopiando, fazendo loucuras, dizendo que está cheio do Espírito Santo e isso é evidência de tal. Mas você observa que, ao prosseguir no argumento, Paulo vai falar sobre humildade, que é a sujeição, e ele vai falar sobre as consequências práticas disso. Então, ser cheio do Espírito Santo não é fazer algo extraordinário, né, algo contra as leis da física. Ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, trabalhar contra o próprio coração pecador, porque a consequência que Paulo aponta é, na verdade, uma vida cristã ética, né, entre as relações entre esposo, esposa, e vice-versa, os filhos, ou seja, a evidência de que você é cheio do Espírito Santo é uma vida prática, uma vida ética, de acordo com aquilo que o Evangelho, de fato, ele aponta. Outro comentário que eu vou fazer, e na verdade é uma citação, tu leu aí a página 34, Felipe, mas na página 35 ele fala outra coisa extraordinária também. No segundo parágrafo da página 35, ele diz assim: a pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do evangelho, aquilo que a gente vem falando, que a pessoa humilde é aquele que tem o evangelho no coração. É uma pessoa que se esquece de si mesma e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam a atenção para si. Então, quando você observa, eu desconfio de toda pessoa que, para demonstrar ser uma pessoa humilde, começa a depreciar-se. Porque eu sou isso, eu sou um pobre, entendeu? A pessoa começa a se depreciar. Isso não é humildade. Humildade não é você se dizer um lixo. É você mesmo reconhecendo que há qualidades em você, você saber que você é um instrumento ou apenas um membro que corrobora para o crescimento do corpo de Cristo, para o pleno funcionamento do corpo de Cristo. Isso é a verdadeira humildade. Então, a gente deve desconfiar muito quando a gente vê esses irmãos que, irmão, sou tão pobrezinho, porque na mente deles, ao depreciar-se, ele está demonstrando ser humilde. E ele não está fazendo isso, não é por outro motivo, é justamente para chamar a atenção para si. Ou seja, até quando o indivíduo, querendo demonstrar ser humilde, ele deprecia a si mesmo, ele está arrogando para si ou exigindo para si atenção. Exatamente. E tem uma questão, vou passar a palavra para a Bárbara já já. Ah, não? Vai, tá bom. E tem uma questão que Paulo trata aqui para a gente finalizar o capítulo 2, que ele trata dizendo aqui, 1 Timóteo, né, que ele fala a citação dele aqui: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele fala, aí Timóteo quer ele falar: não estamos acostumados a pessoas tão confiantes que afirmam ser as piores pessoas deste mundo. Não estamos acostumados a pessoas assim, tão honestas e tão conscientes de todo tipo de falhas morais, e ainda assim com equilíbrio e confiança incríveis. Então, como é que é a visão de Paulo? Como é que a mente de Paulo funcionava? Eu sou pecador, mas nem por isso eu vou ficar me diminuindo perante as pessoas. Porque como o próprio presbítero falou, eu vou estar querendo chamar atenção para mim mesmo. E isso não vai me impedir de realizar as obras como servo de Cristo. Então, essa parte que eu sou pecador, não vou me diminuir, e isso não vai me impedir de realizar as obras de Cristo. E eu, realizando as obras de Cristo, não vou ficar também olhando para mim, dizendo que eu sou bom o suficiente para fazer.
Porque isso que ele está fazendo é o Espírito Santo através de mim. Eu sou só um instrumento. Então a mente de Paulo funciona de uma forma idealista, vamos dizer assim. É uma utopia para a gente, né? A gente olhar para a nossa situação pecaminosa e não querer se diminuir e ao mesmo tempo achar imerecedor de fazer tais obras que a gente realmente é, mas ao fazer tais obras também a gente não achar que a gente é superior aos outros por fazê-las. Olhando para Paulo em relação a gente, como Paulo não se achava superior, porque tanta coisa que ele fez, comparando com o que a gente fez, são muito superiores. Ele atravessou a Europa quase inteira evangelizando. Mas mesmo assim, ele não olhava aquilo como algo superior. Ele só queria ser um servo de Cristo e ser achado fiel a Deus. Ele só olhava para Deus. O critério dele era a aceitação de Deus e tudo isso, e não a comparação com outras pessoas. E isso é a parte boa, né? Ele não se diminuía, né, por ser pecador, e isso não impedia de realizar a obra, nem se achar superior por fazê-las. Mas ele estava lá, em equilíbrio, dizendo assim, eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu fui chamado para fazer, que é fazer a obra de Cristo, evangelizar os gentios e levar a palavra ao mundo. Pode falar, Bárbara. Na verdade, é o pastor novamente, viu? Pode falar. Eu também bem rapidinho, vou tentar ser o mais rápido possível. Só lembrando, Felipe, que é interessante o seguinte, essa questão de encher o ego, né, se alimentar. Aí, quando eu falo lá de Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, eu sempre coloco lá uma imagem, que não é minha, já falei que muitos pregadores usam, é muito interessante, dos dois cães, né? E daquele homem que bota para brigar e sempre ele acertava e, portanto, ganhava as apostas. Então, depois ele no final diz, né, vence aquele que eu alimentar melhor, der água, etc. Então, sempre que ele queria que algum deles vencesse, era assim. E Paulo coloca lá, né, andar no espírito e não com pureza, com consciência da carne. Aí é interessante que quando a gente vai ver o fruto, veja, não é no plural, é o fruto do espírito, aí aparece toda essas manifestações no aspecto do fruto e a mansidão, a humildade, domínio próprio. Mas tem uma marca aí que eu gostaria de colocar em relevo, que é o amor. Entende? Que eu não vejo também, assim, erro, não estou dizendo que é erro, fazendo crítica ao livro, quando ele coloca a humildade aí. Mas eu destacaria também o amor, porque se essa humildade não for fruto do amor e aí eu falo do amor de Deus derramado em nossos corações, não é o amor humano ou qualquer outro. E é interessante quando vai se falar do amor ágape, porque o amor ágape na literatura grega era um amor desinteressado. O outro não tinha nada a me oferecer, beleza ou qualquer outra coisa, entende? Riqueza ou o que você possa pensar, que pudesse me levar a amá-lo, né? E aí eu não estou falando do amor carnal, não. Estou falando desse amor mesmo, de empatia com o ser humano, entende? Então é muito interessante isso. Aí eu destacaria também isso, pelo fato de, no final, Paulo dizer lá, quando escreve aos Coríntios, que poderia ter todas as coisas, inclusive dar tudo que tinha em favor do outro, mas se isso não fosse motivado pelo amor. E aí eu encerro dizendo, quando Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, né? Então, se nós não nos colocarmos a amar como Cristo disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é difícil. Essa é a contribuição, meu irmão, para ligar a humildade e esse amor, ele não se ufana, ele não busca seus próprios interesses. Aí eu acredito que se enquadra muito aí, não tem problema nenhum. Até porque, se eu pensar, repito, o fruto, e o fruto abrange amor, humildade, domínio próprio, etc., está tudo tranquilo. E a gente vai falar agora no capítulo 3 exatamente sobre essa parte aí do amor de Cristo, através do sacrifício dele na cruz, e tratando também da parte prática agora do capítulo 3. Mas para encerrar o capítulo 2, eu vou ler uma parte aqui do livro. Eu ia ler a que o presbítero falou da página 35, mas para fechar, eu vou ler outro aqui, ó. É o finalzinho mesmo, na página 36 e 37. Amigo, você não gostaria de ser alguém que não precisa de elogios, nem tem medo de recebê-los? Alguém que não tem fome de reconhecimento, nem morre de medo dele? Você não gostaria de ser o tipo de pessoa que, diante do espelho ou de sua imagem refletida em uma vitrine,
não apenas fica admirando o que vê, mas também não sente repulsa. O tipo de pessoa que não fica só imaginando belas jogadas que terminam em gols da autoestima, sonhando com o sucesso que o porá acima de todo mundo. Talvez você viva massacrado e torturado pelos remorsos. Não gostaria de se libertar disso tudo. Não gostaria de ser medalha de prata em natação e mesmo assim ficar entusiasmado porque o medalha de ouro venceu com mais de um corpo à sua frente. Não gostaria de admirar a conquista do opositor da mesma forma que admira o nascer do sol. Simplesmente encantar-se com a realização do outro, não importa se o sucesso foi dele ou seu. Não interessa quem alcançou o primeiro lugar no pódio, você fica tão feliz pela vitória da outra pessoa, como se a conquista fosse sua, pois presenciou algo fantástico. Isso aí é um resumo da, da humildade do Evangelho, tratada no capítulo 2. Então agora vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3, que vai ser a parte prática e para finalizar o livro. Eu queria que esse livro fosse maior, para passar mais tempo estudando sobre ele, mas infelizmente é bem pequenininho. Então vamos lá. E a frase que eu estava falando no início, Bárbara, é essa agora do capítulo 3. Eu me confundi com o início, mas é aqui, ó. Ele já inicia falando que tanto o apóstolo Paulo, quanto a Madonna, quanto todos nós, buscamos um veredito definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Então, mesmo Paulo, falando dessa maneira em 1 Coríntios, ele também busca esse veredicto definitivo que afirme que somos importantes e valiosos. Porém, a gente vai ver mais para frente como isso se relaciona com aquilo que ele fala. Então, Paulo trata nessa passagem de 1 Coríntios, ele ainda está tratando no capítulo 4, tá? Do versículo 1 ao 4, que a gente leu no início. Ainda é essa base do versículo. Então ele fala que ele está sempre diante do tribunal. Ele fala sobre isso, né? Todos os dias estamos perante um tribunal. Todos os dias estamos perante um julgamento. Quer sermos nós mesmos os juízes, quer outras pessoas, porém estamos sempre sendo julgados. Então tudo que nós fazemos ou ajuda a defesa ou ajuda a acusação. Né? Então, tem momentos. Aí, deixa eu ver aqui Pronto, aqui, ó. Em alguns dias sentimos que estamos vencendo o julgamento, em outros que estamos perdendo. No entanto, Paulo conta que descobriu um segredo. Aí o segredo que vale R$1 milhão agora. Ele já deixou o tribunal. Ele já saiu. Por quê? Porque o processo foi concluído. Acabou, porque o veredito definitivo foi anunciado. Então, Paulo não se importa mais, porque ele não está mais no julgamento diário, porque esse já acabou, e já acabou faz tempo, né? O julgamento já encerrou. A gente continua lá, não sei se vocês... Vou tratar uma comparação aqui que não é tão boa assim, mas acho que dá para se enquadrar. Quando alguém perde algum membro do corpo, ele sente ainda o membro, aquela memória que ele tem, e ele sente dor e tudo mais. E nós estamos fora do julgamento. Mas por essa memória que nós temos, estamos sempre lá. Estamos sempre nos colocando de volta, mesmo o julgamento tendo terminado. Então, como isso aconteceu? Através de Cristo. Né? Cristo se deu no julgamento. E esse capítulo 3, ele é muito bom porque é algo que nós falamos diariamente nas igrejas. Né? Falamos que Jesus fez isso todos os dias, em meu evangelismo, em minhas pregações, escola bíblica, as doutrinas. Essa verdade que Timothy Kelly fala aqui é as partes práticas de vários sermões que nós ouvimos. Porém, a introdução que ele fala faz com que essa parte que nós normalmente, rotineiramente ouvimos, uma importância muito maior, porque faz com que o nosso ego fique saciado através desse ensinamento que normalmente nós ouvimos. Né? Essa é a parte interessante. E aí, por que aconteceu? Ele fala aqui, ó. Paulo explica de maneira simples. Ele sabe que ninguém poderá justificá-lo. Ele sabe que nem mesmo ele poderá se inocentar. E o que ele afirma então? Ele afirma que é o Senhor quem o julga. A opinião de Deus é a única que interessa. Você já notou que é somente no Evangelho de Jesus Cristo que o veredicto é dado antes de desempenharmos nossas ações? Essa parte é interessante. Eu vou passar para tu, Bárbara, rapidinho. Tem um podcast um devocional que eu edito, que acho que foi sexta-feira ou foi quinta.
ele tratou sobre a justificação pela fé, que é Romanos 4, se eu não me engano, que ele começa a falar sobre o assunto. E ele fala ali, eu achei muito interessante, e quando eu li eu lembrei logo, que ele diz que nós somos filhos antes de fazermos algumas coisas. Deus nos aceita como filhos, mesmo não fazemos nada antes disso. E depois também não interessa, por quem já é. Então ele dá um exemplo, né? Tipo, um pai, que ele tem um filho. O filho dele era filho antes mesmo de ele falar, antes mesmo de ele fazer alguma coisa, antes mesmo de ele fazer birra. Ele já era filho, assim que nasceu, ele já era o filho dele. Mesma coisa com Deus. O veredicto de filhos, de identidade de filho dele, já foi dada antes de a gente fazer qualquer coisa. E isso é só um cristianismo. Isso é uma exclusividade do cristianismo. Normalmente, não só na religião, mas também fora da religião. Ele trata aqui do ateísmo também. Para você ser uma pessoa boa, você precisa fazer algumas ações. Aí veio na minha cabeça uma coisa bem legal. Acho que dá para uma aplicação. Essas pessoas que encontram e querem encontrar esse veredito definitivo, ele não vai nunca ver, ele não vai nunca palpar esse veredito. Por quê? Porque vai estar na lápide dele só. Você vai estar na lápide dele. Eita que massa. Eu vou falar lá. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir pegar esse veredito. Porque é só por conta das suas ações. E só vai chegar depois da morte. Depois que ele morrer, vai estar lá. Ele é uma pessoa boa, um pai bom, uma mãe boa e tudo mais. O que ele fez aqui na Terra vai estar lá. Mas ele nunca vai ver. Ele nunca vai saber a opinião de outras pessoas que tinham dele. De verdadeiras, né? Então, a fila estava crescendo, mas eu vou parar de falar, vou passar para vocês. Então, o cristianismo é algo exclusivo, dizendo assim, ó, gente, você já é filho de Deus, você já é meu filho, Deus falando, né? Você já é meu filho, você não precisa fazer nada, você não precisou fazer nada, porque alguém já fez por você. E essa é a parte do julgamento que Paulo trata aqui no tribunal diário, que Paulo trata aqui em 1 Coríntios. Bárbara, pode falar. Nessa parte da lápide, eu lembrei de Eclesiastes, é tudo vaidade, né? No final, é tudo vaidade. Essa parte da comparação que ele faz com outras linhas ou filosóficas ou religiosas, e que ele destaca a diferença do cristianismo, eu achei muito legal. Porque a gente, às vezes, fica tentando buscar coisa para lutar. O cristianismo está aqui. É tão simples. Ele coloca, o ateísta vai ser uma boa pessoa pelos resultados das suas ações, né? O budista, pelo desempenho, também conduz ao veredito. E o muçulmano, bom desempenho, também leva ao veredito. Ou seja, todas as linhas religiosas e filosóficas que a gente vê é o desempenho, se o resultado do desempenho, se for bom, você vai receber seu veredito. O cristianismo não, ele inverte. A gente recebe o veredito para produzir algo bom. E eu achei isso muito interessante. O mundo anda de um jeito. Aí Cristo diz, não é assim não, é para aqui. Estou completamente contrário. E eu achei isso muito massa. Tinha outra coisa que eu acho que eu estou esquecendo. Sim, e ele também trata, assim, o resultado das ações, da busca por essa... Eu tenho que fazer para se tornar aceita, eu tenho que fazer... E, às vezes, as pessoas se tornam boas. Né? Madonna, segundo a opinião dele, né? Quem gosta... Madonna é uma boa cantora. Madonna... E, assim, temos que reconhecer, ele faz o trabalho dela bem, certo? Por quê? Porque ela tem essa busca. Uma pessoa pode falar muito bem em público, mas não necessariamente porque ela quer honrar a Deus, mas porque ela quer ser uma boa oradora, ela quer que os outros reconheçam que ela é uma boa oradora. Mas no cristianismo, não. A gente faz porque a gente já recebeu o veredito. Ou seja, a gente não é salvo pelas obras, mas a gente é salvo para as boas obras, que o pastor sempre fala, né? O pastor levantou a mão de novo. Pá. Não, é porque ela falou que ia ressaltar. Eu tenho dito a vocês, meus irmãos. Primeiro, essa questão que você levantou, Felipe, e que o autor levanta também. Primeiro, nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para podermos andar nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, é exatamente esse raciocínio. Muito bonito quando a gente lê essa passagem, a relação do cristianismo com as outras religiões. E só fazendo o link dessas boas obras como anterior, aquela questão da humildade, que também cabe, é o seguinte:
eu tenho falado muito sobre isso, não sei se vocês vão lembrar. O culto, tudo que fizermos é culto ao Senhor. A minha profissão eu faço para a minha glória, para dizer, olha ali, aquele camarada é bom nisso ou naquilo outro. Não, isso é o ego inflado. Mas aí entra aquela questão da humildade e essa questão aqui também das boas obras. Eu faço isso não para me salvar e não para ser reconhecido, mas esse ego transformado faz para que aconteça o que Jesus disse, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Em tudo que fazemos, quando esse ego está transformado, fazemos para o louvor e glória do Senhor, e não para a nossa própria glória ou para sermos reconhecidos. O nosso prazer é que o nome do Senhor seja percebido, a glória do Senhor seja percebida, porque o que estamos fazendo é culto. Antes de fechar o microfone, desculpa, eu vou falar de novo. E às vezes a gente está vendo um artista, ou um espetáculo, ou um show, e a gente fica aqui em casa, meu irmão, se o povo do mundo faz tão bem feito desse jeito, por que a gente não faz, né? E a gente percebe o porquê eles fazem. Eles querem satisfazer o ego, de alguma forma. E a responsabilidade da gente é muito maior, porque a gente está fazendo as coisas, as boas ações, seja o que for, porque a gente já recebeu o veredito. Alguém sofreu em nosso lugar, como ele diz, né? Jesus morreu, foi crucificado, foi espancado, foi morto. Então, eles têm um peso, Madonna tem um peso de se afirmar diante dos fãs. E nós temos um peso muito maior, que é da glória do Senhor, fazer valer, vamos dizer assim, não sei se eu estou errando, o pastor me corrija, fazer valer é como se fosse fazer valer o sofrimento. Poxa, eu fui transformado para isso, para a glória dele. Então, depois que eu li essa parte, gente, se a gente já tinha uma noção de responsabilidade de peso, agora é muito maior, né? Pronto, agora eu vou fechar meu microfone. Antes de passar para o presbítero, eu vou fazer só a parte da citação aqui. Que ele fala assim: no cristianismo, assim que cremos, Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo. Seu desempenho como se fossem nossas, e nos adota como filhos. Então, a gente não consegue mais perder nada, nem ganhar nada. Porque a gente já depois disso, a gente não vai precisar mais fazer isso como realização de receber algumas coisas ou perder algumas coisas. Não. A gente já recebeu tudo o que devia receber. E agora é só fazer com o prazer de realizar. Não com a pressão de ser aceito ou não ser aceito, de ser inferior ou superior. Mas simplesmente por ser grato. Ser grato porque já recebeu o veredito. Ser grato porque já foi substituído no julgamento. E aí já terminou. Por uma ação perfeita de Cristo. O desempenho jamais alcança, que ele fala aqui, ó, o desempenho jamais alcança o veredito supremo. Somente pela ação de Cristo que nós conseguimos achar esse veredito de sermos importantes e valiosos, não para mim, não para o mundo, mas para Deus. E essa é a questão crucial, né, da gente ter o ego saciado e ter a humildade do Evangelho. Pode falar, prefeito. Só complementando aqui, o Felipe falou uma coisa muito interessante agora, que estava na ponta da língua, eu ia falar exatamente isso. Na verdade, nem se ganha, nem se perde, já se tem tudo, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, o quão reconfortante para um calvinista, e eu não sei se tem algum menino aqui entre nós, mas a ideia de que nós procuramos viver uma vida digna, ética, produzir boas obras, não para adquirir ou garantir a salvação, mas, na verdade, em gratidão por tão grande salvação recebida, né? E você observa que a tônica de Paulo é em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, nós somos justificados em Cristo, nós somos declarados justos, Deus nos declara justos por causa das obras de Cristo, né? Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então, essa ideia, né, de que, por exemplo, lá em Efésios 2, do verso 8 ao 10, quando o apóstolo Paulo ele fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, nem o processo de salvação pela graça, por meio da fé, depende de nós
não é nenhum resultado das nossas boas obras, mas aí no verso 10, ele vai desenvolver o seguinte, que ele usa uma palavra assim, criados em Cristo para as boas obras, né? A ideia, a gente pode usar aqui uma alegoria, é de um quadro sendo pintado, uma tela, né? E aí, essa tela, ela é belíssima, é uma obra de arte. E Deus está forjando em nós, no seu povo, na igreja, nós que agora formamos o corpo de Cristo, a igreja, um povo zeloso e de boas obras, né? Mas isso é consequência daquilo que Deus já operou em nós. É o resultado da ação de Deus, e não o motivo pelo qual Deus vai agir ainda. Aí, quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando lá em Filipenses 4, do 10 ao 13, e no final ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Ele aprendeu o contentamento, né? Então, o que preenche Paulo? Paulo pode passar por adversidades, Paulo pode estar bem, pode estar com riqueza, pode estar bem abastecido, vestido, pode estar nu, pode estar sendo chicoteado, mas em tudo ele tem uma fortaleza que é suficiente para ele, né? Que esse sossego, essa fortaleza em Cristo, né? Aí, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que se esforça tanto, se esmera para produzir um evento secular, né? A gente pode até usar o nome assim profano, né? Um evento profano, porque não é com fins à fé, não é com fins ao culto ao Senhor. Aí você observa, ele sempre está cultuando a si mesmo. Por quê? Ele pode estar fazendo aquilo ali não só inteiramente para trazer atenção para o próprio talento, mas pela ambição de ter um lucro com aquilo. Então, sempre há uma motivação por trás daquilo. Conosco, né, com o povo de Deus, e assim deve ser, a motivação que move a igreja, a motivação que move o povo de Deus, é exatamente aquilo que Deus já operou em nós. Né? Nós somos movidos, o combustível é exatamente esse, é o que Deus operou, não é o que Deus vai operar em resposta às nossas ações. Exatamente. Exatamente. Eu pensava nem falar mais nada. Acho que depois disso tudo tá. Mas já estamos finalizando já. E ele fala aqui, só para finalizar, né? O último parágrafo que ele trata aqui, que a resposta de Paulo é que ele deixou o tribunal, não está mais sendo julgado. Por quê? Porque Jesus Cristo foi julgado em seu lugar. Jesus esteve diante do tribunal, esteve sob julgamento. Foi um julgamento injusto de um tribunal corrupto, mas ele não reclamou. Igual a ovelha perante os tosqueadores, ele ficou calado. Ele foi golpeado, espancado, morto. Por quê? Para nos substituir. Ele recebeu a condenação que merecíamos, encarou o julgamento que deveria ser nosso, para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento. Só tenho de pedir que Deus me aceite por causa do que Jesus Cristo fez. Então, a única pessoa cuja opinião interessa se volta para mim e diz que sou mais valioso do que todas as joias deste mundo. Aí eu olho, né? Sou mais valioso que todas as joias desse mundo, aí sou raridade e tudo mais. Também não. Não é assim que funciona. Né? A partir do momento que eu me acho superior também, isso aí não é a humildade do Evangelho. Nós estamos com o ego ainda inflado. Mas saber que Deus veio, Jesus veio, nos trocou, né, por Ele no tribunal, para que nós vivêssemos livres do pecado e livres de nós mesmos, gente, das nossas opiniões contrárias ao que nós somos, porque Deus já nos aceitou como filhos e já fez todas as obras possíveis para que a gente fosse salvo e fosse aceito por Ele. Então, se a gente é aceito por Deus, o Criador de todo mundo, por que a gente vai se preocupar em ser aceito pelas pessoas ao nosso redor ou ser aceito por nós mesmos? Se Deus já nos aceitou como filhos, se Deus já nos aceitou como servos dele, e ele já nos aceitou para morar junto com ele, né, no final, né, no reino dele. Então, gente, é bem óbvio, assim, depois que a gente lê, claro, né, mas é bem óbvio, assim, o que a gente tem que fazer,
né? Realmente, assim, primeiro, com o que eu estou trazendo como regra para minha vida. E só as palavras do pastor Francisco, em meus cultos, só reafirma isso, que é o corandel, né? O termo corandel é viver perante Deus, viver perante a face de Deus, é viver como se estivesse de frente para o trono dele. E se eu não pensar a minha vida desse jeito, eu vou sempre ficar me questionando sobre as minhas ações, ou querer ficar sendo superior por algumas coisas, ou ficar me comparando com outros. A partir do momento que Deus já me aceitou, ele já me olha e diz assim: eu vou ser meu filho. Então eu não preciso mais de nenhuma opinião contrária ou de nenhuma opinião a favor. Eu só preciso da opinião de Cristo, só preciso da opinião do Criador, porque ele já me adotou como filho. Eu vou deixar. Alguém quer mais falar fora o presbítero? Porque ele vai falar e vai orar para terminar. Aí se alguém quiser falar, eu vou deixar o senhor falar para aí, presbítero. Você vai fechar com chave de ouro, só vai falar e orar. Aí deixa o pastor falar, depois o senhor fala para encerrar. Pode falar, pastor. Obrigado, Felipe. Essa questão eu queria assim contribuir com uma última imagem que foi bem colocada aí, a questão da gratidão com aquela mulher pecadora, entende? E Jesus faz a pergunta ao homem: olha, fulano devia tanto, Beltrano tanto. Ambos foram perdoados, suas dívidas foram perdoadas. A pergunta de Jesus foi: quem vai se apegar mais ao seu Senhor? Quem vai amá-lo mais? Quem vai ser mais grato? Aí ele disse: com certeza, aquele que muito foi perdoado. E aí Jesus não precisava dizer mais nada, nem eu preciso dizer mais nada, né? Só olhar o exemplo da mulher. Então, aquela mulher se apega. A vida dela é para satisfazer aquele Senhor, a quem ela passou a amar, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Eu vou ficar com essa imagem, com essa parábola, né, que Jesus conta a história, para contribuir nesse momento. Pode abrir o microfone, prefeito, pode falar. É só uma última coisa que me veio à mente aqui, Felipe. Nesse mesmo capítulo que eu citei agora, de Efésios 2, no início ele começa. A gente poderia até colocar o nome de Paulo aí como Paulo Destruidor de Ego Inchado. Porque ele diz assim, que eles estavam mortos em delitos e pecados, aí ele tá colocando em uma mesma situação tanto os judeus quanto os gentios, e ele diz: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Resumindo bastante o que ele está dizendo, vocês não prestavam para nada. Não prestavam para nada. Mas, aí vem a adversativa, né? Mas Deus, pela sua misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou. É isso que eu fiquei sem saber. Eu pensava que era meu computador. Acho que caiu dele. Epa. Então, ele voltou? Tá levantando a mão? Voltou não foi? Então, José, faça a oração final para encerrar. Oi, irmão, graças a Amém. paz. Eu pensei que ele saiu mesmo. Minha internet tá ruim, eu disse, travou por todo mundo aqui, agora pronto. Mas acho que caiu a internet dele. Mas vamos orar, agradecer a Deus por essa grande oportunidade, né, que você nos dá de aprender mais sobre a palavra do Senhor, sobre o nosso interior, né, que influencia bastante para a nossa vida. Oremos, irmão. Ó Deus, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, a Ti elevamos a nossa gratidão, a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor fez todas as coisas, aprova o Senhor a nos chamar em Cristo, para que um dia, ó Deus,
fosse nos chamado de filho, adotados em Cristo Jesus, mediante ao teu sacrifício provido pelo Senhor para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E que amor é esse, ó Deus? Um amor incondicional, um amor que não remete condições para que possamos devolver, mas sim a nossa gratidão ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem nos dado, Senhor, a salvação a nós pecadores, mas a Ti rendemos graças, a Ti rendemos louvor. Ó Deus, nos orienta cada dia mais a Te servir melhor e nos capacita, Deus, a cada vez mais para que possamos trazer mais estudos direcionados à Tua palavra, para que nosso crescimento espiritual, para que possamos não nos exaltarmos, mas exaltar aquele que vive, aquele que nos resgatou, aquele que nos deu a certeza de estarmos andando na Tua presença gloriosa, que é Jesus, o nosso Salvador, ó Deus. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que possamos preencher o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, ó Deus, para Teu louvor, para a Tua glória, Deus. Nos capacita cada dia mais a Te servirmos melhor como cristãos, que aqui estamos nessa terra de passagem. Ó Deus, nos ajuda, abençoa Felipe, abençoa cada membro aqui presente, Deus, abençoa o pastor, abençoa a nossa igreja, para que possamos crescer na plena certeza, Senhor, no conhecimento de Cristo, que é suficiente sobre a nossa vida, que o sacrifício de Cristo foi suficiente para te render, Senhor, a nossa, ó Deus, capacidade de prestarmos um culto racional, entender, Senhor, que a glória é Tua, ó Deus. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom esse estudo. Eu já li esse livro 3 vezes, mas ler junto é bem melhor. Ler em conjunto é bem melhor. E foi muito gratificante. Aprendi muito, principalmente junto com vocês. Os comentários de vocês são muito bons, né? E eu sei que parece que você acha que incomoda, mas não incomoda. É sempre bom ouvir vocês falando também. E ajuda sempre todos nós, né, a compartilharmos do Evangelho. Então, agradeço a vocês pela presença e eu vou falar um pouquinho sobre o próximo livro.